Amém, queridos irmãos, chegamos à quinta-feira, primeira semana de um novo volume do Alimento Diário, intitulado Herdeiros de Deus. O título da primeira semana: Se somos de Cristo, somos também herdeiros segundo a promessa. E o título da quinta-feira: Na promessa não há exigência da lei. O versículo, Romanos 3, 24: Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado por tuas misericórdias que se renovam a cada dia. Nós nada somos, nada éramos, mas o Senhor ainda assim pagou um alto preço para nos resgatar e nos concedeu a sua graça. Nos libertou do mundo, do pecado, de toda inimizade, nos libertou da lei. Hoje nós podemos desfrutar da promessa. Senhor, que a Tua palavra age em nós, transformando-nos, para que nós não voltemos à prática de confiar em nós mesmos, confiar em algo que nós somos ou que nós aprendemos, mas confiar na Tua graça, confiar na Tua palavra, no Teu Espírito. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, estamos em Gálatas 3, onde Paulo segue mostrando para os Gálatas que a promessa, logo a herança, não vem pela prática da lei, mas pela graça. Logo, nós recebemos a promessa pela fé e nós vamos herdar essa herança que nos foi prometida, prometido para Abraão e para o seu descendente, que é Cristo. Nós vamos herdar também vivendo pela fé. O versículo 11 de Gálatas 3 diz: É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Desde o começo, nós não somos justificados por lei, nós não somos justificados por boas obras, nem pela nossa argumentação. No direito, quando um advogado é muito bom de argumentação, inteligente, mostrando as coisas em ordem, ele consegue reverter até coisas que são muito claras. Mas com Deus isso não existe. Não há justificação diante de Deus por bons argumentos, por bom comportamento. Nós somos justificados pela fé e o justo continua vivendo pela fé. Isso acontece, irmãos, se você prestar bastante atenção, desde o começo. Quando Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, a primeira coisa que eles notaram: nós estamos nus. Que é quando nós pecamos, nós experimentamos a sensação de morte, a sensação de nudez. Você sabe, algo está errado, fiz algo errado. E aí, a primeira tentativa de ambos foi a autojustificação. Ou seja, justificar o que aconteceu. Primeiro, eles tentaram esconder a sua nudez com folhas de figueira. Mas essas folhas de figueira representam a nossa justiça própria. Por melhor que seja os seus argumentos, por melhor que seja a sua, entre aspas, justiça, é folha de figueira, vai secar e vai cair. E quando Deus chega até Adão e pergunta: onde estás? Veja, Deus não perguntou: Adão, o que você fez? Mas onde estás? Porque o que Deus se preocupa é onde você está. Se você está em Cristo, logo revestido de Cristo, na presença do Senhor, seguindo a palavra, mesmo que você venha a pecar, a cometer algo errado, o sangue de Cristo te perdoa. Agora, o que aconteceu com Adão? Adão, ele estava longe. A mesma coisa, o homem natural, o nosso homem natural, ele não está em Cristo. Hoje nós vivemos essa situação de estar, de forma objetiva, nós estamos em Cristo, porque nós somos salvos, mas de forma subjetiva,
É o que eu acabei de ler no versículo 11 de Gálatas 3. O justo vive pela fé. Pela fé, o justo vive em Cristo. Agora, quando nós saímos de Cristo aí, nós experimentamos essa esfera da lei, da morte. Quando nós erramos, nós tentamos justificar. Ou então, nós tentamos aplacar os nossos erros com bons comportamentos. Tudo isso, irmãos, já está fora de Cristo. Então, quando o Senhor perguntou para Adão, onde você está? Ele queria mostrar para nós, você está fora. Você está fora da minha palavra, do que eu mandei que vocês obedecessem. Mas aí, veja, Adão, ele parte para justificativa, né? O que ele fala? Eu tive medo, eu estava nu, tive medo e me escondi. E aí o Senhor começa, então, a perguntar para que Adão se arrependesse. Por quê? Como é que você sabe que você estava nu? Você comeu da árvore que eu falei para você não comer? E o Senhor já sabia. E aí ele diz, a mulher que você me deu, ela me deu e eu comi. E aí quando o Senhor se voltou para a mulher, não, a serpente me enganou e eu comi. Então veja, fora de Cristo é esse viver, é um viver em que a gente precisa ficar se justificando, às vezes para nós mesmos. Um viver experimentando a morte, a consequência, muitas vezes, porque a lei, ela vai dizer para você errou e ela vai te matar. É isso que Paulo nos diz em Romanos 7. Então, a preocupação de Deus é onde você está. Na visão de Deus, só existem dois homens, Adão e Cristo. Se você está em Adão, ainda quer dizer que ele vive por si mesmo, debaixo da lei, e quando ele não obedece à lei, porque ninguém consegue cumprir a lei, ele experimenta a sentença de morte. E esse homem em Adão caminha para o lago de fogo. Mas nós fomos colocados em Cristo, inseridos em Cristo. De Cristo vos revestistes, é isso que Paulo fala. E é assim que nós precisamos permanecer, irmão. Não podemos fazer como os Gálatas estavam fazendo, decair da graça, abandonar o desfrute de Cristo, da palavra, a obediência à palavra, para viver pelo que nós achamos correto, por nossas justificativas, por nosso bom comportamento, por nossos bons argumentos. Porque aí é como se nós voltássemos para Adão. E veja, por que eu falei, por que eu estou contando essa história? Porque se você começa a ver o desenvolvimento ali do que acontece em Gênesis, o Senhor está falando até o momento que o Senhor começa a mostrar, olha, agora o que vocês fizeram vai ter consequência. Em Adão, irmãos, a consequência é paga por Adão. Mas veja que coisa assim fantástica. O que deveria ter sido a consequência dos nossos atos, ou seja, a nossa morte, foi paga por Cristo. Então, em Cristo não há mais maldição, não há mais morte. Ele pagou por nós. Em Gálatas capítulo 3, versículo 10, versículo 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei. A maldição da lei você está em Adão. Mesmo o povo de Israel, que era um povo chamado descendente de Abraão, até a vinda de Cristo, debaixo da lei, eles ainda estavam em Adão. Então, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então, irmãos, quem você quer viver? Onde você está? Em Adão, vivendo debaixo da lei, tentando se aperfeiçoar pela sua capacidade, pelos seus bons argumentos, tentando justificar o injustificável para Deus, ou em Cristo, desfrutando da graça, da promessa. Esse é o ponto. Então, finalizando esse trecho de Gênesis 3, por que eu digo que foi pela fé? Porque eles ainda estavam com as folhas de figueira. Aí no versículo 21 diz, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então, essa vestimenta, lá em Apocalipse 13, 8, salvo engano, fala do cordeiro morto desde a fundação do mundo. Essa vestimenta de peles, provavelmente um cordeiro, ou enfim, um animal, precisou ser sacrificado para que a pele revestisse Adão e Eva. Da mesma forma, isso representa o sacrifício de Cristo. Da mesma forma,
Cristo foi sacrificado para nos revestir. Agora o ponto é, depois que o Senhor, até então Adão e Eva achavam que iam morrer, que Deus ia exterminá-los. Mas depois que eles ouviram a palavra de Deus, no versículo 15, Deus fala, porém inimizade entre ti e a mulher, está falando para a serpente, entre a tua descendência e o seu descendente. Olha o descendente aparecendo de novo. O descendente da mulher é Cristo. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso foi a primeira pregação do Evangelho da Bíblia. E qual é a prova de que Adão e Eva creram nessa palavra? É que no versículo 20, o homem, até então, Eva era chamada de varoa, como se fosse homem e mulher, uma derivação, de varão, varoa. No versículo 20, e deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. A palavra Eva significa vivente. Ou seja, Adão creu na palavra de Deus e percebeu que, se seguindo a palavra de Deus, eles não iriam morrer como ele achava, eles iam viver. Por isso, o nome de Eva, vivente. A raça humana vai continuar, mas agora sabendo que era necessário, que as coisas mudaram, agora era necessário um sacrifício, os animais. Por isso, a segunda geração da humanidade vem e Abel se torna pastor de ovelhas. Tudo isso que eu estou mostrando aqui, irmãos, é só um parênteses para nos ajudar a entender como tudo com Deus, desde o Antigo Testamento, é por fé. O que agrada a Deus é que a palavra dele é falada e a nossa reação é crer e obedecer. Entende? É isso que agrada a Deus, que foi o que Abel fez. Exatamente o contrário do que Caim fez. Caim tentou ir na linha do, não, eu sou um bom lavrador. A terra está amaldiçoada, mas eu consigo tirar fruto da terra. Vou mostrar isso para Deus. Isso não agrada a Deus e nunca agradou e nunca vai agradar. Então, voltando aqui para Gálatas 3, para ficar claro a importância da lei e porque o justo vive pela fé, e a fé vem da palavra de Deus, Paulo, no versículo 17, ele diz assim, digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, ou seja, ele está falando da aliança que Deus fez com Abraão antes da lei. Aí ele diz assim, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. O que é abrogar? Abrogar é fazer cessar a existência ou a obrigatoriedade, é fazer cair em desuso. Então a lei, quando ela chegou, ela não removeu a aliança que Deus tinha feito com Abraão. E a aliança que Deus tinha feito com Abraão não foi baseado nos atos de Abraão. Porque Abraão, ele foi pelo mesmo caminho que Adão e que muitos outros. Se você se lembrar, quando Deus falou a palavra, olha, você vai ter um filho, ao invés dele crer e esperar, o que ele fez? Ele aceitou a sugestão da esposa e tentou dar uma mãozinha para Deus. Aí surge Ismael. Ismael, irmãos, é o que surge sempre que a gente tenta se justificar. É o resultado, é fazer as coisas para Deus, é o resultado de permanecer em Adão. O resultado de permanecer em Cristo é Isaac, aquele que desfruta da graça, de tudo que o Pai deu. Isaac, nós estamos vendo Gênesis e nós vamos ver isso mais para frente, não é? Graças ao Senhor, muito rica essas mensagens de Gênesis que nós estamos começando a ver na palavra profética. Então, mais para frente você vai perceber, Isaac ele herda tudo do pai, não faz nada, ele só herda. Aí o conceito humano você pode falar assim, mas que folgado! Não, porque é isso que Deus quer, que você herde, que você desfrute do que ele é, do que ele tem, do que ele fez. Esse é o Isaac, é a linha de estar em Cristo. Enquanto o Ismael, que é como um jumento, ali fala, né? É um jumento selvagem, Ismael ele é teimoso, ele quer fazer do seu jeito, se não for do seu jeito ele empaca. Então, irmãos, ou nós estamos em Cristo, como Isaac, ou nós estamos em Adão, debaixo da lei, como Ismael. Então, quando Deus fez essa promessa, aí voltando para Gálatas, a lei que chegou depois, ela não pode remover.
Versículo 18, Gálatas 3. Porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. É importante nós entendermos essa questão da herança, porque está falando do mundo que há de vir, do reino milenar, de se correr com Cristo. Então, a promessa que nós recebemos é o Espírito prometido, que é o penhor da nossa herança. Ou seja, é o Espírito que vai nos guiar para receber a herança, desde que nós permaneçamos em Cristo. O justo viverá pela fé. E aqui Paulo está mostrando, porque os Gálatas estavam abandonando isso. Versículo 19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. E foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. Então, o que ele quis dizer? Primeiro, a lei, ela foi adicionada. É como se, assim, vamos tentar explicar, né? Deus tem um plano original. E aí, no meio do caminho, ele precisou adicionar a lei para guardar um povo. Esse povo que a lei guardou, como um aio, conduziu durante muitos anos, é o povo de Israel. Por quê? Porque era do povo de Israel que viria o descendente. Quem é o descendente? Cristo. Mas quando Cristo chegou, não precisa mais da lei. Chegou o descendente, chegou aquele que, aí sim, ele é o mediador entre Deus e os homens. Então, a primeira lei, ela foi dada por um mediador homem, que foi Moisés. E quando se fala de um mediador, por que o versículo 20 fala assim? Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. Porque ali o mediador, ele tem que trabalhar com as duas partes. Né? Você está fazendo um acordo, até no alimento diário eu vou ler essa parte. Está fazendo um acordo para mediar, para que ninguém saia no prejuízo. Mas quando se fala de uma promessa, aí não tem duas partes sendo mediadas. Você tem aquele que fez a promessa e aquele que recebeu a promessa. Então, quem tem que garantir a promessa? Quem fez a promessa. Se eu chego para você e digo, olha, eu vou te dar uma Bíblia de presente. E aí você fica esperando. Nunca chega a Bíblia. Com quem está a falha? Com quem esperou ou com quem prometeu? Com quem prometeu. Então, quem faz a promessa tem que honrar a promessa. Por isso que ele diz, mas Deus é um, porque unilateralmente Deus é quem fez a promessa, Deus é responsável por cumprir a promessa. O que nós devemos fazer é esperar em Cristo. Entende, irmãos? É uma questão de desfrute. Não é uma questão de fazer as coisas para Deus, porque as coisas já estão feitas. O justo vive pela fé na palavra de Deus. Deixa eu ler um trecho do Alimento Diário para ficar claro essa parte. Vou ler aqui na página 14, o segundo parágrafo. A lei foi dada por meio de anjos pela mão de um mediador. Tá? Gálatas 3,19 que nós lemos. Mas como entender isso? Na área de direito, a lei precisa de um mediador, uma vez que ela é um contrato entre duas partes, sendo que ambas as partes têm responsabilidades, deveres e obrigações. Ambos devem cumprir o que a lei diz, e quem verifica seu cumprimento é um mediador homem, não é Deus. E a promessa? A promessa não precisa de mediador, ela é unilateral, só tem uma parte. E a responsabilidade dessa parte é de quem faz a promessa. Quanta graça! De nosso lado, não há responsabilidade, não há deveres. Deus deu a promessa gratuitamente a Abraão e nós também a recebemos gratuitamente. Deus não participou diretamente como mediador da lei. Ele colocou um mediador homem chamado Moisés. Não obstante, a promessa vem dele e ele a cumpre. Como? Ele pagou um alto preço enviando o seu próprio filho à terra, a fim de se tornar alguém semelhante a nós. Não pagamos esse preço, mas ele pagou, porque ele fez a promessa. Cristo ali na cruz se tornou maldito em nosso lugar. Quando Cristo morreu e ressuscitou, o nosso velho homem morreu com ele e ressuscitamos juntamente com ele em novidade de vida como um novo homem.
Nós só desfrutamos das benesses porque Deus já fez tudo. Você ainda quer voltar para a lei? Eu quero a promessa. Puxa, que rico, não é, irmãos? Que riqueza. Veja como, quando nós recebemos a revelação da palavra, através da palavra profética, nós temos clareza, irmãos, de como seguir. Porque, infelizmente, há muitos irmãos, muitos cristãos que estão presos ainda na lei. Um dia, eles receberam uma palavra errada e dizem assim, um dia está salvo. Aí cometeu um pecado, não está mais salvo, perdeu a salvação. Aí no outro dia está salvo. Aí parou de reunir, não está salvo. Aí fica o quê? É a lei. Está debaixo de maldição. Você está experimentando a morte. Uma vez que você está em Cristo, o que nós experimentamos é aquilo que Cristo nos deu, é o desfrute que o Pai nos dá, é como Isaac. Vamos permanecer em Cristo, irmãos, seguindo a palavra, porque o justo viverá pela fé. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.